uma garçonete gritou a um milionário: "Não coma isso, sua esposa colocou veneno." Ao chegar em sua mansão para tirar satisfação com sua esposa, o milionário ficou paralisado quando viu o que ela estava fazendo. As sextas-feiras no Paraíso Gourmet eram sempre movimentadas. Clientes elegantes preenchiam as mesas do restaurante, envoltos em conversas animadas, e taças de vinho que brilhavam sob as luzes amareladas do salão. Amanda Silva se movia com agilidade entre os clientes, equilibrando bandejas com a mesma maestria de quem equilibra os desafios da vida. Trabalhar ali era um privilégio, diziam seus colegas. Mas para ela, o emprego era um meio para um fim. Desde que seus pais morreram em um acidente trágico, Amanda assumira a responsabilidade por seus 2 irmãos mais novos. Cada prato que ela servia carregava o peso de contas atrasadas e o esforço de manter a família unida. Naquela noite, o salão estava particularmente cheio, mas para Amanda, o movimento intenso já fazia parte da rotina. Daniel Almeida chegou às 8 em ponto, como sempre fazia. Ele era um cliente regular, reservado e pontual, com seus ternos impecáveis e um sorriso que parecia ensaiado. Daniel era o tipo de pessoa que exalava confiança e sucesso. Alguns funcionários cochichavam sobre ele, especulando sobre seus negócios e sua vida pessoal. Amanda, porém, não tinha tempo para fofocas. Para ela, Daniel era apenas mais um cliente. Quando ele se sentou na mesa de sempre, perto da janela com vista para a avenida iluminada, Amanda se aproximou com o cardápio. "Boa noite, Sr. Almeida." "O de sempre." "Boa noite, Amanda." "Sim, o de sempre, por favor," respondeu ele, sem desviar os olhos do celular. Amanda fez uma anotação no bloco e foi direto para a cozinha. Tudo parecia uma noite comum, até que algo chamou sua atenção na mesa ao lado da de Daniel. 2 mulheres, bem vestidas e discretamente maquiadas, conversavam em tons baixos. Elas olhavam para Daniel com frequência, mas era o conteúdo da conversa que fez Amanda sentir um arrepio. "É hoje. Ele vai comer e cair, sem erros desta vez," disse a mulher de cabelos curtos, com um tom frio que contrastava com seu sorriso. "Ele nem vai desconfiar," respondeu a outra, mexendo no copo de vinho enquanto se inclinava sobre a mesa. Amanda tentou se concentrar no que estava fazendo, mas as palavras ecoavam em sua mente. Algo não estava certo. Seu instinto, que tantas vezes a ajudara a evitar problemas, começou a gritar. Ela observou as mulheres disfarçadamente enquanto entregava pratos em outras mesas. Quando viu o garçom responsável pela mesa de Daniel levar o pedido, sentiu o estômago apertar. O prato, meticulosamente montado, foi colocado diante de Daniel, mas Amanda não conseguiu se controlar, antes que ele pegasse o garfo. Ela se aproximou às pressas. "Sr. Almeida, por favor, não coma isso," disse, a voz mais alta do que pretendia. O salão inteiro ficou em silêncio. Daniel olhou para ela, surpreso, enquanto clientes próximos trocavam olhares curiosos. Amanda sentiu o rosto esquentar, mas permaneceu firme. "O que está acontecendo?" perguntou ele confuso, a expressão entre irritada e intrigada. Amanda olhou rapidamente para as 2 mulheres, que agora a encaravam com olhares furiosos, antes de se virar para Daniel. "Eu ouvi elas falando sobre colocar algo no prato. Elas estavam tramando contra o senhor. Por favor." "Não coma!" insistiu, o coração acelerado. Daniel alternou o olhar entre Amanda e o prato à sua frente. "Isso é ridículo," murmurou, mas algo na urgência da voz dela o fez parar. "Eu não estou inventando. Elas falaram sobre a sua esposa," Amanda acrescentou, a voz quase falhando de nervosismo. A menção de Vanessa. Sua esposa fez o rosto de Daniel endurecer. Ele empurrou o prato para longe e olhou para as 2 mulheres, que se levantaram abruptamente, jogaram algumas notas de dinheiro sobre a mesa e saíram apressadas, quase correndo. "Você vai me explicar isso agora," disse ele a Amanda, com o tom firme que usava em reuniões importantes. Amanda respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Eu estava passando pela mesa delas e ouvi claramente. Elas estavam falando sobre envenenar o prato. Uma delas mencionou sua esposa, dizendo que hoje seria o dia. Daniel parecia dividido entre ceticismo e preocupação. Passou a mão pelo rosto e pegou o celular. Ligando para Vanessa, a ligação caiu na caixa postal, o que só aumentou sua inquietação.
Ele se levantou, ajeitando o paletó. Preciso ir para casa agora, declarou, sem olhar para ninguém mais no salão. Antes de sair, lançou um último olhar para Amanda. Obrigado por me avisar. Amanda permaneceu parada por alguns segundos, ainda processando o que havia acabado de acontecer. Os murmúrios ao redor a fizeram voltar ao trabalho. Mas sua mente estava longe. Algo naquela noite parecia estar prestes a mudar, e ela não conseguia afastar a sensação de que o que havia feito era apenas o começo de algo muito maior. No fundo, Amanda sabia que sua vida jamais seria a mesma depois daquela noite. Daniel dirigia pelas ruas movimentadas de São Paulo com o peito apertado e a mente em um turbilhão. As luzes dos prédios e dos postes passavam como borrões, e ele mal prestava atenção no trânsito ao seu redor. Amanda Silva, a garçonete, havia sido clara e direta. Elas mencionaram sua esposa. O tom urgente da jovem ecoava em sua cabeça, deixando-o inquieto. Será que Vanessa poderia mesmo estar envolvida em algo tão sórdido? Ele sacudiu a cabeça, como se pudesse afastar o pensamento. Vanessa era muitas coisas, mas isso não parecia possível. Ainda assim, a ausência de respostas ao telefone e a fuga das duas mulheres no restaurante mantinham sua desconfiança em alerta máximo. Ao chegar à mansão em Jardim Europa, Daniel percebeu que suas mãos tremiam levemente ao desligar o carro. Ele desceu, inspirou fundo e subiu os degraus que levavam à porta principal. A casa, geralmente um símbolo de sucesso e estabilidade, parecia estranhamente fria naquela noite. Ele abriu a porta e entrou, mas foi recebido por um silêncio que parecia gritar. Os ecos de seus passos soavam mais altos do que o normal. Vanessa, chamou, a voz ecoando no hall de entrada. Nada. Ele caminhou pelo corredor até a sala de estar, onde o relógio de parede marcava pouco depois das 9. Não era tão tarde, mas algo no ar parecia fora do lugar. Ele subiu a escada em direção ao quarto, mas encontrou tudo vazio. Em vez disso, uma luz fraca chamava sua atenção na porta do escritório. No final do corredor, ele caminhou até lá com passos cuidadosos, como se já soubesse que encontraria algo que preferiria não ver. Ao empurrar a porta, o cenário o pegou de surpresa. Vanessa estava agachada ao lado de uma mala aberta, empacotando freneticamente o que pareciam ser maços de dinheiro e 2 passaportes. Por um momento ela não percebeu sua presença. Daniel ficou parado, observando, tentando processar a cena. O que é isso? Sua voz saiu firme, quase seca. Vanessa congelou e virou-se devagar. O pânico estampado no rosto dela foi uma confirmação para Daniel de que algo estava terrivelmente errado. Ela tentou fechar a mala, mas ele deu um passo adiante, bloqueando-a. Vai me dizer que isso é para uma viagem de última hora, ironizou, apontando para os passaportes. Daniel, eu ia te contar, começou Vanessa, a voz trêmula. Contar o que, Vanessa, que está saindo do país com uma mala cheia de dinheiro? Com quem você está indo? Ela hesitou por um momento antes de responder, os olhos cheios de lágrimas que pareciam mais forçadas do que sinceras. Não é o que você está pensando. Eu estava tentando resolver tudo antes que você soubesse. Daniel cruzou os braços, a raiva fervendo em suas veias. Resolver o quê? Exatamente. E por que há passaportes falsos aqui? Vanessa respirou fundo, mas sua postura defensiva começou a ceder. Ela sabia que não adiantava mais mentir. Está bem. Sim, eu ia embora. Mas foi por causa de Alex. Ele me colocou nessa situação. O nome do contador da empresa soou como um tapa. Daniel estreitou os olhos, a desconfiança agora transformada em algo muito maior. Alex Ferreira, o meu contador? Sim, respondeu Vanessa, hesitante. Ele disse que poderíamos resolver os problemas da empresa sem que você descobrisse. Daniel franziu a testa, confuso. Resolver que problemas? Vanessa, fala de uma vez. Ela respirou fundo, parecendo reunir coragem para o que vinha a seguir. Alex e eu desviamos dinheiro da empresa. Eu sei que foi errado, mas eu não tinha escolha. Daniel deu um passo para trás, sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Sua própria esposa e seu contador haviam conspirado contra ele. Ele tentou manter a calma, mas sua voz saiu dura e fria. E você achou que a melhor solução era me matar?
Vanessa arregalou os olhos, agora genuinamente surpresa. Matar você do que está falando? No restaurante, Vanessa. Hoje à noite, alguém tentou envenenar o meu prato. E adivinha quem estava envolvida? Sua amiga Juliana. O pânico tomou conta do rosto de Vanessa. Ela tentou balbuciar algo, mas Daniel a interrompeu. Não tente mentir para mim. Eu quero a verdade agora. Ela abaixou a cabeça, derrotada. Foi ideia do Alex. Ele achou que seria mais rápido. Ele disse que seria mais fácil se você estivesse fora do caminho. Daniel sentiu uma mistura de raiva e nojo. Ele nunca imaginou que Vanessa pudesse descer tão baixo. Pegou o celular, ignorando os protestos dela. "O que você está fazendo?" perguntou ela, desesperada. "Chamando o meu advogado, isso acaba agora." Vanessa começou a implorar, mas Daniel a ignorou. Ele sabia que aquilo era só o começo de algo muito maior. Subiu as escadas, deixando-a sozinha no escritório, e foi para o quarto, precisando de um momento para processar tudo. Sentado na beira da cama, sua mente voltou para Amanda. Sem ela, ele poderia estar morto. Uma simples garçonete havia se tornado sua improvável salvadora, e Daniel sabia que aquela noite estava longe de terminar. Daniel mal havia dormido naquela noite. A confissão de Vanessa ecoava em sua mente como uma sentença. Alex Ferreira, o contador em quem ele confiava há anos, estava envolvido em um esquema que não só ameaçava sua empresa, mas sua própria vida. Vanessa, sua esposa, não só havia traído seu casamento, mas também sua confiança de forma irreparável. Ele se sentia um estranho dentro de sua própria casa. Pela manhã, o som da campainha cortou o silêncio pesado da mansão. Daniel, ainda com a camisa de ontem desabotoada, desceu as escadas com passos firmes. Quando abriu a porta, viu 2 homens de terno escuro. Eram policiais. "Bom dia, Sr. Almeida. Somos da Delegacia de Crimes Econômicos. Recebemos uma denúncia de irregularidades financeiras em sua empresa", disse o homem à frente, exibindo um distintivo. Daniel ficou em silêncio por um instante, antes de abrir a porta para que entrassem. Ele já esperava que algo assim acontecesse. Vanessa havia passado a noite no quarto de hóspedes, e agora a situação se tornava ainda mais insustentável. "Podem entrar. Acho que sei do que se trata", disse ele, tentando manter a compostura, enquanto os policiais faziam perguntas sobre Alex e as movimentações financeiras suspeitas. Daniel os levou ao escritório. Sobre a mesa ainda estava a mala que Vanessa tentara esconder. Ele abriu e mostrou o dinheiro e os passaportes falsos, explicando o que havia descoberto. "Minha esposa e o contador da minha empresa desviaram fundos", ela confessou ontem à noite. "Mas acredito que Alex ainda esteja foragido", relatou. A voz firme, mas carregada de exaustão, os policiais fizeram anotações e informaram que Vanessa seria intimada a prestar depoimento ainda naquela manhã. Ela foi levada de forma discreta, mas não antes de lançar um último olhar a Daniel, um misto de culpa e desafio. Ele não retribuiu o olhar. Para ele, Vanessa não era mais do que uma lembrança amarga. Com a casa finalmente em silêncio, Daniel se sentou no sofá da sala de estar e passou as mãos pelos cabelos, o que antes parecia um pesadelo. Agora era uma realidade que exigia ação rápida. Ele pegou o telefone e discou para sua equipe jurídica, dando ordens claras. Tudo deveria ser investigado. Ele precisava recuperar o controle de sua empresa e entender a extensão dos danos causados por Alex e Vanessa. Mas havia algo que ainda o incomodava profundamente. Sem Amanda, ele não estaria ali. Aquela garçonete de sorriso tímido e olhos atentos havia sido a peça que faltava para desmascarar a conspiração. Ele devia a ela mais do que um simples agradecimento. Pegando o telefone novamente, decidiu ligar para o restaurante. "Paraíso Gourmet, boa tarde", atendeu uma voz feminina. "Boa tarde. Gostaria de falar com Amanda Silva, por favor." A voz do outro lado hesitou antes de responder. A Amanda não está no momento. Ela entrou mais tarde hoje. Gostaria de deixar um recado." Daniel agradeceu e desligou. Ele faria questão de encontrá-la pessoalmente, ainda que estivesse lidando com o caos em sua vida. Sentia que devia ouvir mais sobre o que ela havia presenciado na noite anterior. Amanda parecia saber mais do que havia dito.
e Daniel precisava das respostas. Mais tarde, no início da noite, ele estacionou seu carro na frente do restaurante. O movimento era intenso, como sempre, mas ele entrou e foi direto ao balcão. Amanda, usando o uniforme impecável, parecia concentrada enquanto anotava um pedido. Quando seus olhares se cruzaram, ela pareceu surpresa, mas rapidamente se recompôs. Senhor Almeida, começou ela, a voz baixa, como se temesse alguma repreensão. Precisamos conversar. Você tem um momento? Perguntou Daniel, com um tom que não admitia recusa, mas sem parecer hostil. Amanda olhou ao redor, verificando se seu gerente estava por perto, e indicou uma mesa vazia no canto do salão. Claro, vou pedir a alguém para cobrir minha área por uns minutos. Quando se sentaram, Daniel foi direto ao ponto. Quero agradecer novamente pelo que você fez ontem à noite, mas preciso saber, o que exatamente você ouviu? Amanda respirou fundo antes de começar a falar. Eu estava atendendo à mesa delas e ouvi uma delas dizer que ele não vai desconfiar. Achei estranho porque elas pareciam muito tensas, sabe? Então, quando mencionaram sua esposa, tudo fez sentido. Eu só pensei, não podia ficar quieta. Daniel inclinou-se para a frente, analisando cada palavra. Uma delas é amiga íntima da Vanessa, não é? Amanda assentiu. Sim, eu já as vi juntas antes, mas nunca pensei que fosse algo tão sério. Ele ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo as informações. Você arriscou muito por mim, sabe disso, não sabe? Eu não conseguia ficar de braços cruzados. Se algo acontecesse com o senhor, eu não me perdoaria, disse Amanda, os olhos baixos. Daniel a observou por um momento. Ela era jovem, mas havia uma maturidade em sua postura que ele não esperava, uma coragem que ele raramente via, mesmo em pessoas mais experientes. Você não só salvou minha vida, Amanda, você abriu uma porta para algo muito maior. Quero que saiba que, se precisar de algo, pode contar comigo. Amanda sorriu, um pouco tímida, mas genuína. Obrigada, Sr. Almeida. Enquanto Daniel deixava o restaurante, sentiu que aquela conversa tinha sido mais importante do que ele esperava. Amanda não era apenas a peça-chave para desvendar o que havia acontecido. Ela parecia carregar algo mais, algo que ele ainda não conseguia identificar, mas que sentia que descobriria em breve. Na manhã seguinte, Daniel acordou com um misto de cansaço e determinação. As últimas 48 horas haviam virado sua vida de cabeça para baixo, mas ele sabia que precisava agir rápido. O telefone na cabeceira tocou, interrompendo seus pensamentos. Era seu advogado. Senhor Almeida, recebemos uma notificação da polícia. Alex Ferreira é oficialmente considerado foragido e as autoridades querem ampliar a investigação. Eles precisam de mais documentos da empresa para reforçar o caso contra ele e Vanessa. Daniel assentiu, mesmo sabendo que seu advogado não podia vê-lo. Certo, providenciarei tudo. Quero que essa investigação vá até o fim, ao desligar. Ele se sentiu ainda mais determinado a garantir que Alex fosse encontrado. Sabia que o contador era esperto e provavelmente tinha recursos escondidos. Mas Daniel também tinha conexões e influências que poderiam virar o jogo a seu favor. Pouco tempo depois, enquanto revisava relatórios no escritório, foi surpreendido por outra ligação. Desta vez, era um investigador da delegacia. Senhor Almeida, gostaríamos de conversar com Amanda Silva, a garçonete que relatou o incidente no restaurante. Acreditamos que ela possa ter mais informações úteis para o caso. Daniel hesitou. Ele sabia que Amanda havia arriscado muito ao falar sobre o que ouvira, e não queria que ela se sentisse pressionada. Vou falar com ela. Posso garantir que Amanda colaborará, mas quero que entendam que ela não é parte disso. Ela apenas fez o que achou certo. Claro, senhor. Precisamos apenas de um depoimento formal, respondeu o investigador, com tom profissional. Após desligar, Daniel pegou o carro e foi diretamente ao restaurante. Ele esperava que Amanda estivesse disposta a cooperar. No entanto, quando chegou, encontrou a jovem em uma situação inesperada, do lado de fora do paraíso gourmet. Amanda estava encostada em uma parede, parecendo nervosa enquanto falava com um homem que Daniel não reconhecia. Ele vestia roupas simples, mas sua postura era ameaçadora. Daniel diminuiu o passo e ficou à distância, tentando ouvir,
Você sabe que se meter em coisas que não são da sua conta pode sair caro, não sabe? Disse o homem, aproximando-se dela. Amanda manteve a postura, mas sua voz tremia ligeiramente. Eu só fiz o que era certo. Não vou deixar ninguém me intimidar. Só estou te avisando, não faça algo que possa prejudicar sua família, disse ele. Antes de se afastar e desaparecer pela esquina, Daniel se aproximou rapidamente. Amanda, o que foi isso? Quem era aquele homem? Ela se virou, surpresa ao vê-lo ali, mas logo suspirou. Não sei. Ele apareceu aqui ontem à noite também, dizendo coisas parecidas. Deve ser alguém ligado a tudo isso. Você deveria ter me contado, isso é sério, Amanda, disse Daniel, a voz carregada de preocupação. Eu não queria incomodar. Já tem problemas suficientes, respondeu ela, cruzando os braços, claramente desconfortável. Daniel balançou a cabeça. A partir de agora, você não vai lidar com isso sozinha. Vou garantir que você tenha proteção. Amanda hesitou, mas acabou concordando. Havia algo na firmeza de Daniel que a fazia sentir que podia confiar nele. Dentro do restaurante, Amanda explicou ao gerente que precisava sair mais cedo para resolver uma situação importante. Ele relutou, mas acabou permitindo. Daniel a levou até um café discreto, onde explicou sobre o pedido da polícia. Eles só querem um depoimento formal. Você não fez nada errado, Amanda, mas sua ajuda pode ser essencial para encontrar Alex. Amanda respirou fundo. Tudo bem, eu vou ajudar, mas isso significa que minha família vai ficar em segurança. Certo, não quero que eles sejam ameaçados. Eu prometo, não vou deixar nada acontecer com você ou com sua família. No caminho até a delegacia, Amanda compartilhou mais detalhes do que ouvira no restaurante. Embora fosse difícil lembrar de tudo, ela descreveu Juliana, a amiga de Vanessa, com precisão. Daniel notou o cuidado que Amanda tinha ao falar, como se tentasse organizar as informações de forma que pudessem ser úteis. Quando chegaram à delegacia, o ambiente era austero, com paredes brancas e cadeiras de plástico. O investigador que havia ligado os recebeu, agradecendo pela colaboração. Amanda foi levada para uma sala reservada, onde deu seu depoimento. Enquanto ela falava, Daniel aguardava do lado de fora, pensando no que viria a seguir. Pouco tempo depois, o investigador voltou com Amanda. A senhorita Silva nos deu informações valiosas. Vamos seguir algumas pistas relacionadas à amiga da esposa do senhor. Vanessa? E quanto a Alex, alguma notícia? Perguntou Daniel, ansioso. Estamos rastreando possíveis movimentações financeiras dele. Sabemos que ele tem contas no exterior, mas até agora, ele não cometeu o erro de acessá-las. É questão de tempo. Daniel agradeceu e saiu com Amanda, quando voltaram ao restaurante. Ela parecia mais aliviada. Espero que isso realmente ajude. Quero que isso acabe logo. Vai ajudar, Amanda. E você fez o certo. Não se esqueça disso, disse Daniel, colocando a mão no ombro dela por um instante, antes de se despedir. Enquanto dirigia de volta para casa, Daniel sabia que aquele era apenas o começo de uma batalha longa. Mas pela primeira vez, sentiu que tinha uma aliada em Amanda, alguém que parecia compartilhar da mesma determinação de buscar a verdade, mesmo diante do perigo. A noite caiu em São Paulo, mas o cansaço não encontrou espaço na mente de Daniel. Em sua mansão, agora silenciosa, ele se sentou no escritório. Os olhos fixos em uma pilha de documentos financeiros que sua equipe havia enviado mais cedo eram registros de transações suspeitas, pequenos desvios que começaram meses antes e cresceram exponencialmente. Alex não havia trabalhado sozinho. Vanessa estava mais envolvida do que ele gostaria de admitir. Enquanto revisava os papéis, sua mente o levou de volta a momentos de seu relacionamento com Vanessa. Eles se conheceram em um evento corporativo há 8 anos. Quando ela era uma advogada ambiciosa e carismática, a conexão entre os dois parecia instantânea. Mas, olhando para trás, Daniel se perguntava se ela sempre tivera segundas intenções. Vanessa era inteligente, sim, mas também extremamente calculista. Ele percebeu agora que sua sede por controle e luxo a transformara em algo que ele não reconhecia mais. No dia seguinte, a investigação sobre Vanessa e Alex avançou. A polícia encontrou um laptop abandonado no apartamento de Alex. Os peritos estavam tentando acessar os arquivos. Mas o que chamou a atenção de Daniel foi uma pasta física entregue pelos investigadores. Dentro dela,
Havia cópias de mensagens trocadas entre Alex e Vanessa. A leitura foi um golpe, Alex. Temos que agir logo. Ele está começando a desconfiar. Você consegue fazer Juliana convencê-lo a ir ao restaurante amanhã. Vanessa. Deixe comigo. Ele sempre confia em mim. O jantar vai ser o momento perfeito. Daniel fechou os olhos por um instante, tentando controlar a raiva que subia como uma onda. A traição de Vanessa ia muito além do desvio de dinheiro. Ela havia planejado algo que poderia tê-lo matado, sem hesitar, no entanto, Algo chamou sua atenção. Uma menção a Ricardo Souza, o antigo sócio que ele havia perdido em circunstâncias misteriosas anos atrás. Uma das mensagens de Alex dizia: se Ricardo não tivesse se intrometido, não estaríamos precisando disso agora. Vanessa foi esperta em resolver isso naquela época. A menção ao nome trouxe de volta memórias que Daniel havia tentado enterrar. Ricardo fora um parceiro confiável e brilhante nos primeiros anos de sua empresa, até que, um dia, desapareceu sem deixar rastros, deixando uma lacuna não apenas nos negócios, mas também na vida de Daniel. Ele se lembrou de como a empresa sofreu com o desaparecimento. Rumores sobre fraude e desentendimentos circulavam na época, mas Daniel nunca acreditara neles. Ricardo era íntegro demais para algo assim. Agora, pela primeira vez, ele começou a considerar que talvez Vanessa soubesse mais do que havia admitido, determinando-se a encontrar respostas. Daniel contatou um detetive particular que já havia contratado antes. Preciso de um levantamento completo sobre Ricardo Souza. Quero saber o que aconteceu na época e qualquer possível conexão com Vanessa ou Alex. O homem do outro lado da linha parecia hesitar. Senhor Almeida, o caso de Ricardo foi encerrado há anos. Não há muitas informações além das que já se sabem. Então procure além do óbvio. Conecte as peças. Quero respostas, respondeu Daniel em tom firme. Enquanto isso, Amanda, por sua parte, tentava voltar à rotina no paraíso gourmet, mas a tensão não a deixava em paz. Desde o momento em que foi à delegacia, ela sentia que alguém estava observando seus movimentos. Os olhares dos clientes pareciam mais longos. Os movimentos ao redor, mais calculados. Naquela noite, enquanto saía do restaurante, percebeu um carro parado do outro lado da rua. As luzes estavam apagadas, mas a silhueta de alguém dentro do veículo era evidente. Ela tentou ignorar o desconforto, mas quando começou a caminhar, o carro deu partida lentamente. Seguindo na mesma direção, Amanda sentiu o coração acelerar, pegou o celular e, sem pensar duas vezes, ligou para Daniel. Amanda, está tudo bem? Perguntou ele, a voz preocupada. Eu acho que... Ela olhou para trás, tentando manter a calma. Alguém está me seguindo. Daniel não hesitou. Onde você está agora? Perto do restaurante, na Rua Augusta. Fique onde está, estou a caminho, disse ele, desligando imediatamente. Menos de 15 minutos depois, Daniel chegou em seu carro, estacionando ao lado dela. Amanda estava encostada na vitrine de uma loja fechada, tentando manter a compostura. Ele saiu do carro e se aproximou. Você está bem? Perguntou, a preocupação evidente. Sim, mas... Aquele carro me seguiu por algumas ruas. Depois sumiu quando liguei para você, respondeu Amanda, ainda nervosa. Daniel olhou ao redor, observando as ruas movimentadas, mas não viu nenhum veículo suspeito. Mesmo assim, sentiu que Amanda não estava exagerando. Não vou arriscar, vou levá-la para casa, e amanhã veremos o que fazer. No caminho, Amanda finalmente quebrou o silêncio. Você acha que isso tem a ver com Alex ou Vanessa? Daniel manteve os olhos na estrada. Não tenho dúvidas. Eles sabem que você é a chave para o que está acontecendo. Mas prometi que nada aconteceria a você. E vou manter minha palavra. Chegando à casa de Amanda, ela agradeceu por tudo. Antes de entrar, parou na porta. Obrigada. Eu sei que você está passando por muita coisa, mas... Obrigada por não me deixar sozinha nisso. Daniel sorriu, embora seus olhos ainda estivessem sombrios. Você fez o mesmo por mim. Agora é minha vez. Quando voltou para seu carro, Daniel sabia que os eventos daquela noite eram mais um aviso de que a luta estava longe de terminar. Ele precisava de respostas sobre Ricardo, Alex e Vanessa, e precisava delas rápido. A semana passou em um ritmo caótico. Entre reuniões com advogados, investigações policiais
e as constantes atualizações sobre a busca por Alex, Daniel sentia o peso crescente de tudo o que estava acontecendo. Ainda assim, uma ideia insistia em ocupar sua mente. Amanda. A coragem dela não podia passar despercebida. Ele sentia que precisava agradecê-la de forma apropriada. Além de garantir que ela soubesse o quanto sua ajuda fora crucial, na sexta-feira, Daniel tomou a decisão de convidá-la para um jantar. Não seria no Paraíso Gourmet, onde ela trabalhava incansavelmente, mas em um restaurante mais reservado, onde poderiam conversar sem interrupções. Ele ligou para ela durante a tarde, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Amanda, sou eu, Daniel. Espero não estar atrapalhando. Não, de forma alguma, Sr. Almeida. Tudo bem? Perguntou ela, surpresa com a ligação. Eu queria convidá-la para jantar esta noite. Apenas um gesto de agradecimento pelo que você fez. Do outro lado da linha. Amanda hesitou. Não estava acostumada a convites daquele tipo, especialmente de alguém como Daniel. Não sei. Por favor, é o mínimo que posso fazer. E prometo que será algo simples, disse ele, com um tom caloroso que a fez ceder. Mais tarde, naquele dia, Daniel a buscou em frente ao restaurante onde ela havia trabalhado até metade do turno. Amanda parecia nervosa, vestindo uma blusa simples, mas elegante, e uma calça jeans. Ele a cumprimentou com um sorriso tranquilizador. Você está ótima, e por favor, me chame de Daniel, Sr. Almeida. Já soa como um tribunal. Brincou, tentando deixá-la mais à vontade. Eles chegaram ao restaurante. Um lugar discreto e sofisticado, com poucas mesas e uma iluminação que criava um clima acolhedor. Amanda, ainda tímida, observava ao redor, encantada com o ambiente, quando o garçom trouxe os cardápios. Daniel a incentivou a escolher o que quisesse, mas percebeu que ela hesitava. Pode ficar tranquila. Esta noite é por minha conta, escolha o que você gosta, insistiu ele depois de pedirem. A conversa finalmente começou a fluir. Daniel evitou mergulhar nos assuntos mais pesados logo de cara, preferindo perguntar sobre a rotina de Amanda, sua família e seus sonhos. Ela contou sobre os irmãos, ainda adolescentes, e como havia largado a faculdade para sustentá-los após a morte dos pais. Deve ter sido muito difícil para você, disse Daniel, impressionado com sua resiliência. Foi, mas alguém tinha que fazer. Eles são tudo o que me resta, respondeu Amanda com um sorriso melancólico enquanto comiam. A conversa naturalmente foi se direcionando para os eventos recentes. Daniel aproveitou para perguntar mais sobre o que ela lembrava daquela noite fatídica no Paraíso Gourmet. Amanda, você mencionou que reconheceu uma das mulheres. Elas pareciam próximas da Vanessa. Ela assentiu. Sim, uma delas era a Juliana, amiga da sua esposa. Eu já a vi várias vezes no restaurante. Ela sempre falava sobre coisas caras e viagens que fazia com sua esposa. Daniel apertou os lábios. Juliana era uma peça que ainda faltava ser totalmente conectada no quebra-cabeça. E quanto ao que ouviu, você lembra de algo mais específico? Perguntou ele, tentando puxar mais informações. Amanda fez uma pausa, pensando. Elas falaram algo sobre encobrir problemas antigos. Não sei exatamente o que isso significa, mas parecia ser algo sério. A frase ecoou na mente de Daniel. Problemas antigos soava incrivelmente parecido com as mensagens de Alex sobre Ricardo Souza. Ele olhou para Amanda com uma expressão pensativa. Ricardo Souza, esse nome significa algo para você? Ela levantou a cabeça, surpresa. Ricardo, esse era o nome do meu pai. Daniel sentiu um frio percorrer sua espinha. Seu pai? Amanda assentiu, confusa. Sim, ele. Ele desapareceu quando eu era pequena. Eu quase não me lembro dele. Minha mãe sempre disse que foi algo muito estranho, mas nunca tivemos respostas. As peças começaram a se encaixar na mente de Daniel. Ricardo Souza. O sócio que desaparecera sem explicação. Era o pai de Amanda. A revelação deixou ambos em silêncio por alguns instantes, enquanto Amanda parecia absorver o impacto da conexão. Amanda, isso pode ser maior do que imaginamos. Seu pai era meu sócio. Ele ajudou a fundar minha empresa, mas desapareceu há muitos anos, em circunstâncias que nunca foram esclarecidas, explicou ele, ainda tentando processar a coincidência.
Amanda levou as mãos à cabeça, surpresa e confusa. Meu pai trabalhou com você? Sim, e eu começo a achar que o que aconteceu com ele pode estar ligado a Vanessa e Alex. Eles mencionaram algo sobre seu desaparecimento em mensagens recentes, disse Daniel, com o tom sério. Amanda parecia perdida em pensamentos, mas havia um brilho de determinação em seus olhos. Se isso for verdade, eu quero saber o que aconteceu. Quero entender por que minha mãe passou tantos anos sem respostas. Daniel olhou para ela com admiração. Amanda não era apenas corajosa. Ela era incansável na busca por justiça, assim como ele. Vamos descobrir isso juntos. Eu prometo, disse ele, com uma convicção que fez Amanda sentir que finalmente havia alguém ao seu lado na luta pelo passado de sua família. Naquela noite, após o jantar, Amanda voltou para casa com a cabeça cheia de pensamentos. A revelação de que seu pai, Ricardo Souza, havia sido sócio de Daniel era algo que ela jamais imaginaria. Durante anos, tudo o que sabia sobre Ricardo vinha das poucas lembranças que sua mãe compartilhava. Ele era um homem trabalhador e dedicado, mas misteriosamente desaparecera, deixando para trás apenas perguntas sem resposta. No entanto, agora essas perguntas ganhavam novas camadas. Se Ricardo realmente tinha conexão com Vanessa e Alex, significava que o desaparecimento dele poderia não ter sido acidental, como sua mãe acreditara. Amanda mal dormiu naquela noite. Com os fragmentos de informações girando em sua mente, do outro lado da cidade, Daniel sentia o mesmo. Sentado em seu escritório com um copo de uísque na mão, ele revisava novamente as mensagens encontradas no laptop de Alex. A referência a Ricardo parecia cada vez mais sinistra. Ele sabia que precisava investigar profundamente. E isso exigia alguém com experiência para conectar as peças do quebra-cabeça. Na manhã seguinte, Daniel ligou para o detetive particular que havia contratado dias antes. Preciso que você aprofunde a investigação sobre Ricardo Souza. Quero tudo. Registros financeiros, últimas aparições, qualquer menção a ele nos anos que antecederam o desaparecimento. O detetive anotou tudo, mas hesitou antes de responder. Senhor Almeida, isso pode levar algum tempo. O caso de Souza está arquivado há anos. Se houver algo oculto, precisaremos cavar fundo. Então cave. Quero respostas o mais rápido possível, respondeu Daniel, encerrando a ligação com determinação. Enquanto aguardava as primeiras atualizações do detetive, Daniel decidiu chamar Amanda para um café. Ele sentia que ela merecia ser parte dessa busca, especialmente agora que Ricardo estava no centro das investigações. Amanda aceitou o convite, e os dois se encontraram em uma padaria discreta no bairro de Pinheiros. Sentados em uma mesa de canto, Daniel começou a explicar os passos que estava dando. Pedia ao detetive para investigar mais sobre o desaparecimento do seu pai. Mas quero que você saiba que, se algo for descoberto, pode ser difícil de ouvir. Amanda o encarou, a expressão séria. Eu sei, mas preciso disso. Minha mãe passou a vida inteira sem respostas, e acho que está na hora de entendermos o que realmente aconteceu. Enquanto tomavam o café, Amanda começou a compartilhar algumas memórias vagas de seu pai. Ele sempre falava sobre trabalho, sobre como queria construir algo grande. Minha mãe dizia que ele era idealista. Às vezes até demais, mas de repente, tudo mudou. Ele começou a ficar nervoso, a evitar conversas, pouco antes de desaparecer. Lembro dele discutindo com alguém no telefone. Você sabe sobre o que era a discussão? Perguntou Daniel, inclinando-se para a frente. Não, eu era muito pequena, mas minha mãe dizia que tinha a ver com dinheiro. Ele parecia preocupado, como se estivesse em perigo. Daniel refletiu sobre isso. O comportamento de Ricardo nos últimos dias antes de desaparecer era consistente com alguém que sabia demais ou que havia sido ameaçado. Vanessa e Alex certamente tinham motivos para querer silenciá-lo, mas faltavam provas concretas. Enquanto conversavam, o telefone de Daniel vibrou. Era o detetive particular. Senhor Almeida, encontrei algo interessante. Ricardo Souza fez várias denúncias financeiras pouco antes de desaparecer. Ele estava alertando sobre irregularidades dentro da empresa. A maioria dos documentos desapareceu, mas consegui localizar um relatório que ele enviou a um advogado. Parece que ele estava tentando proteger você de algo. Daniel sentiu um nó na garganta.
Ricardo não havia apenas desaparecido. Ele fora traído enquanto tentava fazer o que era certo. Continue investigando. Quero saber quem mais estava envolvido, disse ele. Encerrando a ligação, ele olhou para Amanda, que observava atentamente, como se tentasse decifrar o que estava acontecendo. Seu pai era um homem honesto, pelo que acabei de descobrir. Ele estava tentando me proteger de algo. Isso só reforça minha suspeita de que Vanessa e Alex estão envolvidos no desaparecimento dele. Amanda respirou fundo, absorvendo as informações. Ela já havia enfrentado muitos desafios na vida, mas aquele era diferente. Era pessoal, algo que tocava profundamente em sua história. E agora? O que vamos fazer? Perguntou ela determinada. Daniel sorriu levemente diante da palavra nós. Amanda já se via como parte dessa luta. E isso o motivava ainda mais. Vamos continuar investigando. Há muita coisa ainda oculta, mas estou convencido de que chegaremos à verdade. Os próximos dias trouxeram mais reviravoltas. O detetive encontrou registros bancários que mostravam transferências suspeitas de Alex para contas associadas a empresas fictícias, algumas delas abertas na época do desaparecimento de Ricardo. Esses dados reforçavam a teoria de que Alex já estava envolvido em esquemas fraudulentos há muito tempo, e Vanessa parecia ser sua parceira de confiança. Além disso, o relatório financeiro encontrado pelo detetive continha anotações feitas à mão por Ricardo. Em um trecho, ele mencionava algo inquietante. Confrontar Vanessa amanhã. Espero que ela diga a verdade. A frase era uma evidência de que Ricardo suspeitava da esposa de Daniel desde o início. Com essas informações, Daniel e Amanda perceberam que estavam perto de desvendar um esquema muito maior. Mas sabiam que, quanto mais perto chegassem da verdade, mais perigoso isso se tornaria. Os dias que se seguiram foram marcados por tensão crescente. Daniel e Amanda, agora unidos por uma causa em comum, sentiam que estavam desvendando um mistério maior do que poderiam imaginar. Enquanto isso, Alex Ferreira, o contador foragido, continuava a se mover nas sombras. Ele sabia que o cerco estava se fechando e que precisava agir rápido para evitar sua captura. Em uma casa alugada nos arredores de São Paulo, Alex estava reunido com um homem de meia idade, expressão severa e tom de voz autoritário. Era um de seus contatos antigos. Alguém que ele sabia ser capaz de resolver problemas sem fazer perguntas. Eles estão chegando perto demais. Daniel está mexendo em coisas que deveriam ter ficado enterradas, disse Alex, enquanto andava de um lado para o outro. Você deveria ter cuidado desde o começo. Esse tipo de desvio não é brincadeira. Alex, respondeu o homem com tom áspero. Não preciso de sermões. Preciso de soluções. Ele está trabalhando com aquela garota, a filha de Ricardo. Eles já sabem que o desaparecimento dele não foi um acidente. O homem ergueu as sobrancelhas interessado. A filha de Ricardo. Isso é um problema. Um problema que precisa ser resolvido, concluiu Alex. Com um olhar sombrio, enquanto Alex tramava seus próximos passos, Daniel estava em reunião com sua equipe jurídica, tentando traçar uma estratégia para recuperar os fundos desviados e fortalecer sua empresa contra os danos causados por Alex e Vanessa. Entre os documentos analisados, um advogado apontou algo que chamou a atenção. Sr. Almeida, encontramos um padrão nas transferências feitas por Alex. Elas levam a uma empresa chamada Ferreira Investimentos. Ela foi aberta no mesmo período em que Ricardo Souza desapareceu. Daniel estreitou os olhos. Ferreira Investimentos. Isso nunca foi registrado oficialmente na época. Certo, não. Mas cruzamos dados com registros antigos e descobrimos que o nome de Vanessa aparece como sócia fundadora. O sangue de Daniel ferveu. Vanessa não apenas estava envolvida no esquema atual, mas também tinha participação direta em algo que remontava ao desaparecimento de Ricardo. Ele sabia que precisava agir rápido para evitar que Alex escapasse, ou que novas peças do quebra-cabeça fossem destruídas antes que a verdade viesse à tona. Enquanto isso, Amanda trabalhava no Paraíso Gourmet, tentando manter a rotina, mas algo parecia errado. Ela notava olhares estranhos de alguns clientes, como se estivesse sendo observada. Quando saiu para o intervalo, encontrou um envelope deixado sobre a mesa, onde guardava suas coisas. Ao abrir, seu coração disparou. Dentro, havia uma foto antiga de seu pai, Ricardo, com as palavras:
Você não sabe no que está se metendo. Amanda pegou o celular imediatamente e ligou para Daniel. Daniel, aconteceu de novo. Recebi uma ameaça no restaurante. Eles sabem que estamos investigando, disse ela. Tentando conter o nervosismo, Daniel ficou em silêncio por um momento antes de responder. Vou buscar você agora. Não fique sozinha, Amanda. Estamos lidando com gente que não tem nada a perder. Enquanto dirigia para o restaurante, Daniel percebeu que as ameaças estavam escalando. Alex estava pressionado, e isso o tornava ainda mais perigoso. Quando chegou, encontrou Amanda esperando do lado de fora, visivelmente abalada. Você está bem? Perguntou ele, segurando o braço dela gentilmente. Estou, mas... Daniel, eles sabiam onde eu estaria. Isso significa que estão me vigiando. Daniel assentiu, com a expressão sombria. E isso só confirma que estamos no caminho certo. Alex está encurralado, mas ainda não acabou. No mesmo dia, a polícia recebeu uma denúncia anônima sobre a localização de Alex. Um suposto avistamento em um hotel de luxo no centro de São Paulo levou os investigadores a organizarem uma operação. Daniel foi informado imediatamente e, embora quisesse participar, sabia que sua presença poderia atrapalhar. Em vez disso, ficou em casa com Amanda, aguardando notícias. Horas depois, o telefone de Daniel tocou. Era o investigador responsável pela operação. Senhor Almeida, encontramos Alex no hotel, mas ele conseguiu escapar antes de sermos capazes de detê-lo. Daniel sentiu a frustração crescer. Como isso aconteceu? Vocês estavam preparados? Não estavam? Sim, mas ele recebeu uma ligação e saiu momentos antes de entrarmos. É possível que alguém tenha o avisado. Daniel desligou, irritado. Alex parecia estar sempre um passo à frente, mas ele sabia que o contador não poderia correr para sempre. Ele olhou para Amanda, que observava tudo em silêncio. Ele escapou? Perguntou ela, baixinho. Sim, mas é questão de tempo até o pegarmos. Ele está ficando sem opções, naquela noite. Enquanto Amanda descansava em um dos quartos da mansão, Daniel se sentou no escritório, observando mais uma vez os documentos e as mensagens que conectavam Alex e Vanessa. Ele sabia que estava perto de descobrir a verdade, mas a sensação de que algo maior estava em jogo não o deixava em paz, de volta ao esconderijo de Alex. Ele recebia uma nova ligação. Eles sabem sobre Ferreira Investimentos. É só questão de tempo até conectarem tudo a você, disse uma voz feminina do outro lado da linha. Eu já sei disso, Juliana. Preciso de tempo para desaparecer de vez. Você conseguiu o dinheiro que pedi. Sim, mas vai ser arriscado entregar. Se eles nos pegarem, estamos acabados. Alex respirou fundo, tentando manter o controle. Ele sabia que a única saída seria escapar antes que Daniel ou a polícia chegassem ainda mais perto. Mas no fundo, ele também sabia que as verdades enterradas não ficariam escondidas para sempre. O sol ainda não havia nascido quando Daniel recebeu uma ligação que mudaria o rumo da investigação. Era o detetive particular que ele contratara para investigar o desaparecimento de Ricardo Souza. A voz do outro lado da linha era grave, quase hesitante. Senhor Almeida, encontrei algo que o senhor precisa ver imediatamente. O que é? Perguntou Daniel, sentindo o peso na voz do homem. Documentos antigos. Parece que Ricardo estava mais próximo de expor Vanessa e Alex do que imaginávamos. Ele deixou pistas sobre os desvios, mas o mais preocupante é que esses documentos foram arquivados em um local vinculado diretamente a Ferreira Investimentos. Daniel apertou o telefone contra a orelha. O nome de Ricardo parecia cada vez mais ligado a tudo, e agora havia a confirmação de que sua morte poderia estar diretamente conectada ao esquema que Vanessa e Alex criaram. Onde posso encontrar esses documentos? Perguntou Daniel. A urgência em sua voz era clara. Vou mandar o endereço. Recomendo que o senhor vá pessoalmente. É um depósito antigo na zona industrial. Parece ter sido alugado por Ricardo pouco antes do desaparecimento. Poucas horas depois, Daniel dirigia até o local. Amanda insistira em acompanhá-lo, alegando que, como filha de Ricardo, tinha o direito de estar presente. Ele hesitou no início, mas acabou concordando. No fundo, sentia que Amanda era parte essencial daquela jornada. O depósito era um prédio abandonado, com paredes desgastadas pelo tempo e pichações cobrindo a fachada. O lugar tinha um ar sombrio, mas Daniel não deixou que isso o intimidasse. Ao entrar,
encontrou o detetive já os esperando. Ele os conduziu para um pequeno escritório no fundo do prédio, onde havia uma pilha de caixas cobertas de poeira. Aqui está. Parece que Ricardo sabia que algo grande estava acontecendo e queria manter esses registros seguros. Daniel e Amanda começaram a abrir as caixas, retirando documentos antigos, anotações feitas à mão e pastas marcadas com etiquetas datadas de anos atrás. Uma anotação em particular chamou a atenção de Amanda. Era uma folha rabiscada com a letra de seu pai, com as palavras: "Não confie em Vanessa. Ela sabe mais do que deixa transparecer." Amanda sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seu pai sabia que estava lidando com algo perigoso. E Vanessa já era uma peça central no esquema muito antes de se casar com Daniel. "Meu pai tentou avisar", disse Amanda, a voz trêmula. Daniel pegou o papel de suas mãos, analisando cada palavra. Ele não apenas tentou avisar, ele estava reunindo provas contra eles. É por isso que desapareceu. Conforme examinavam os documentos, uma nova peça importante do quebra-cabeça surgiu. Ricardo havia enviado um e-mail para um advogado confidencial semanas antes de desaparecer, solicitando proteção legal para expor irregularidades financeiras. O advogado nunca respondeu, e Daniel percebeu que Vanessa provavelmente interceptou a correspondência. Isso explica por que Alex e Vanessa estavam tão desesperados para encobrir tudo, concluiu Daniel. De volta à mansão, Daniel compartilhou as descobertas com seu advogado e a polícia. Cada documento reforçava a conexão entre o desaparecimento de Ricardo e as ações de Alex e Vanessa. Os investigadores começaram a traçar um caso sólido contra ambos. Mas ainda havia peças que faltavam. Juliana, a cúmplice de Vanessa, agora parecia desempenhar um papel crucial. Enquanto isso, Amanda sentia que estava se aproximando da verdade sobre seu pai, mas a sensação de perigo continuava presente. Alex ainda estava foragido, e as ameaças anônimas que ela vinha recebendo não pareciam ter fim naquela noite. Enquanto olhava para os papéis deixados por Ricardo, encontrou algo que a fez prender a respiração. "Daniel", chamou ela, correndo até o escritório. Ele se levantou imediatamente, preocupado. "O que houve?" "Olhe isso", disse ela, entregando uma foto antiga tirada em um evento corporativo. Na imagem estavam Ricardo, Daniel e Vanessa, mas havia algo mais. Alex também estava lá, com um sorriso confiante e uma mão no ombro de Ricardo. "Alex conhecia seu pai antes mesmo de trabalhar comigo", murmurou Daniel, a revelação caindo como uma bomba. A foto era a confirmação de que Alex estava envolvido desde o início. Ele não era apenas um cúmplice de Vanessa. Ele estava infiltrado na empresa muito antes, possivelmente planejando os desvios financeiros por anos. No dia seguinte, Daniel e Amanda levaram a foto à delegacia. O investigador responsável pelo caso ficou surpreso com a nova evidência. "Isso explica muito. Alex provavelmente usou a confiança de Ricardo para acessar informações e depois o traiu. Vamos aprofundar a análise desses documentos. Isso pode ser a chave para encontrar Alex." Enquanto a investigação avançava, Daniel e Amanda começaram a sentir que estavam finalmente chegando ao fundo da verdade, mas sabiam que a jornada ainda estava longe de terminar. Alex era esperto, e a cada passo que davam, ele parecia encontrar uma maneira de se esquivar. De volta ao seu esconderijo, Alex recebeu uma ligação de Juliana. "Daniel está cada vez mais perto de descobrir tudo. Precisamos agir." Alex respirou fundo, sentindo a pressão aumentar. "Não se preocupe, tenho um plano, mas desta vez precisamos garantir que ninguém mais interfira." Nem Daniel, nem Amanda. A noite caiu em São Paulo, mas a cidade continuava vibrante, para Daniel e Amanda. Porém, o movimento ao redor era apenas um ruído de fundo. A revelação de que Alex tinha laços antigos com Ricardo tornava tudo ainda mais sombrio. Ele não era apenas um contador desonesto. Era um estrategista que havia manipulado a confiança de todos ao seu redor por anos. Agora, tudo o que importava era encontrá-lo antes que ele pudesse desaparecer para sempre. Na delegacia, o clima era de urgência. O investigador responsável pelo caso reuniu sua equipe para uma atualização. "Recebemos um possível avistamento de Alex. Ele foi visto entrando em uma casa em um bairro afastado, aparentemente sozinho,
Já temos uma equipe monitorando o local. Daniel e Amanda estavam presentes, ouvindo atentamente. Quanto tempo até agirem? Perguntou Daniel impaciente. Estamos esperando a confirmação de que ele realmente está lá. Não podemos arriscar outro erro como no hotel. Amanda olhou para Daniel, preocupada. E se ele escapar de novo? Daniel apertou os lábios. Ele sabia que a pressão sobre a polícia era grande, mas não podia permitir que Alex continuasse solto. Vamos acompanhá-los. Se Alex estiver lá, eu quero estar por perto. O investigador hesitou, mas acabou concordando. Daniel e Amanda seguiram a viatura policial até o bairro indicado. Um lugar afastado com ruas pouco iluminadas e casas simples, o clima era tenso, e a presença de veículos discretos indicava que a operação estava em andamento. Dentro da casa, Alex caminhava de um lado para o outro falando ao telefone. Juliana, preciso de mais tempo. Vocês conseguiram o dinheiro. Não é tão simples. Daniel está mais esperto do que esperávamos. A polícia está em cima de tudo, respondeu ela com a voz carregada de nervosismo. Isso não é problema meu. Se não conseguirem, vou ter que resolver isso sozinho. Enquanto Alex desligava, olhou pela janela e notou algo estranho. Um carro estacionado do outro lado da rua parecia fora de lugar. Ele franziu o senho, tentando identificar se era apenas paranoia ou se realmente estava sendo monitorado. Do lado de fora, a tensão aumentava. Os policiais receberam a confirmação de que Alex estava dentro da casa. O investigador deu a ordem para avançar, e a equipe começou a se mover silenciosamente em direção à entrada. Daniel e Amanda permaneceram no carro, observando de longe, com os nervos à flor da pele, quando os policiais invadiram a casa. Alex estava preparado. Ele havia deixado a porta dos fundos destrancada, já antecipando a possibilidade de uma fuga. Com passos rápidos, correu para o quintal e saltou por uma cerca baixa. Desaparecendo em um terreno baldio próximo, os policiais vasculharam o local, mas não havia sinal dele. Daniel e Amanda, que observavam de longe, perceberam um movimento repentino. Ele está fugindo, exclamou Amanda, apontando para a direção do terreno baldio. Sem pensar duas vezes, Daniel saiu do carro e começou a correr atrás dele. Amanda, hesitando por um momento, decidiu segui-lo. A perseguição atravessou ruas escuras e becos estreitos, com Alex tentando se misturar ao ambiente, mas a determinação de Daniel era implacável. Alex, pare agora! Gritou Daniel, sua voz ecoando pelo local. Alex se virou por um momento. Percebendo que Daniel estava mais perto do que esperava, ele tropeçou em uma pilha de entulho, caindo no chão, mas rapidamente se levantou e continuou correndo. Foi nesse momento que Amanda, que vinha logo atrás, avistou algo no chão. Era uma pasta que Alex havia deixado cair durante a fuga. Daniel, aqui? Chamou ela, pegando a pasta. Daniel olhou para ela, mas não parou. Sua respiração estava pesada, mas ele não desistiria tão facilmente. Alex entrou em um prédio abandonado, onde parecia conhecer bem o caminho, quando Daniel entrou atrás dele. O silêncio do local era quase ensurdecedor. Não adianta correr. Alex, disse Daniel com a voz firme. De repente, Alex surgiu de uma sala lateral, empunhando um pedaço de madeira. Ele tentou atacar Daniel, mas foi desarmado rapidamente. Os dois se envolveram em uma luta breve, mas intensa. Daniel conseguiu imobilizá-lo no chão, segurando-o firmemente pelos braços. Acabou, Alex, disse ele ofegante. Minutos depois, os policiais chegaram ao local e algemaram Alex. Amanda entrou logo em seguida, segurando a pasta com força. O olhar que ela lançou a Alex era cheio de determinação. Isso é pelo meu pai, disse ela, com a voz firme, antes de sair do local com Daniel. De volta à delegacia, a pasta encontrada por Amanda revelou mais uma peça do quebra-cabeça. Continha registros detalhados de transferências financeiras, evidências irrefutáveis que conectavam Alex, Vanessa e Juliana ao desaparecimento de Ricardo Souza e aos desvios da empresa. Para Daniel, o alívio de finalmente capturar Alex era imenso. Mas ele sabia que ainda não havia terminado. Vanessa e Juliana ainda precisavam responder por seus crimes, e havia perguntas que Alex poderia responder para preencher as lacunas restantes. Enquanto Amanda o observava na sala de interrogatório, sentiu que finalmente estava mais perto da verdade sobre seu pai.
Porém, a vitória não apagava a atenção. Daniel sabia que as ações de Alex eram apenas a ponta do iceberg. Ainda havia muito a descobrir, e os segredos enterrados prometiam mais reviravoltas. O dia seguinte à captura de Alex foi intenso. Na delegacia, os interrogatórios começaram logo cedo, mas Alex era astuto e se mantinha em silêncio. Sua expressão impassível demonstrava que não cederia facilmente. Apesar das provas contundentes reunidas contra ele, Daniel e Amanda, do lado de fora da sala de interrogatório, observavam com atenção enquanto os investigadores tentavam fazê-lo falar. Ele não vai dizer nada tão cedo, disse Amanda. Cruzando os braços, Daniel assentiu. Ele sabe que, quanto mais tempo permanecer em silêncio, mais difícil será para conectarmos as peças que ainda faltam. Os investigadores então mudaram de abordagem, trazendo Juliana para depor. Ela havia sido convocada pela polícia com base nas evidências encontradas nos documentos da Ferreira Investimentos. Sua entrada na delegacia foi marcada por olhares nervosos e tentativas de evitar o contato visual com Daniel e Amanda. Ela está envolvida até o pescoço, disse Daniel, enquanto observava Juliana ser escoltada para a sala de depoimento. Será que ela vai falar? Amanda perguntou, esperançosa. Depende do quanto ela tem a perder. Dentro da sala, Juliana inicialmente negou qualquer envolvimento direto. Suas respostas eram vagas, cheias de evasivas, mas os investigadores logo apresentaram as mensagens que a conectavam a Alex e Vanessa. Sob pressão, Juliana começou a ceder. Eu só fiz o que Vanessa pediu. Ela me disse que tudo ficaria bem, que ninguém jamais descobriria. O que Vanessa pediu, exatamente. Pressionou o investigador. Juliana respirou fundo, olhando para os papéis na mesa. Ela me pediu para ajudá-la a desviar fundos e encobrir o que aconteceu com Ricardo Souza, Daniel e Amanda, que ouviam tudo do lado de fora. Trocaram olhares tensos. Era a primeira vez que Juliana mencionava Ricardo diretamente. Amanda sentiu o coração acelerar. Juliana continuou, agora com a voz mais baixa, quase como se temesse que alguém pudesse ouvir além das paredes da sala. Alex sabia de tudo. Ele foi quem organizou as transferências. Eu só fazia o que eles mandavam. Vanessa estava desesperada. Ela dizia que Ricardo ia destruir tudo se expusesse os problemas na empresa. Do lado de fora, Amanda apertou os punhos. A raiva e a tristeza por seu pai a consumiam. Daniel colocou uma mão em seu ombro, tentando tranquilizá-la. Estamos chegando perto. Amanda, ela está falando. Depois de horas de depoimentos, os investigadores saíram da sala. O chefe da operação aproximou-se de Daniel e Amanda. Juliana confessou grande parte do esquema. Ela está disposta a cooperar em troca de uma redução de pena. E com base no que ela disse, conseguimos algo mais. Uma pista sobre onde Vanessa está escondida. Daniel ficou surpreso. Vanessa fugiu. O investigador assentiu. Depois que Alex foi capturado, ela desapareceu. Temos informações de que ela está em uma propriedade rural que pertence à família dela. Vamos organizar uma operação para trazê-la. Quero participar, disse Daniel, sem hesitar. Isso não será possível, Sr. Almeida. Vamos manter o senhor informado. Mas é uma operação policial. Enquanto os preparativos para capturar Vanessa eram organizados, Daniel e Amanda voltaram para a mansão. O peso das descobertas recentes pairava sobre ambos. Amanda, especialmente, parecia profundamente abalada. Ele sabia que estava em perigo, disse ela enquanto olhava para uma foto antiga de seu pai que haviam recuperado no depósito. Meu pai tentou fazer o que era certo, e eles o mataram por isso. Daniel se sentou ao lado dela. Amanda, Ricardo era um homem íntegro. Ele arriscou tudo para proteger o que acreditava. Isso não foi em vão. Vamos garantir que a verdade sobre ele seja revelada. No dia seguinte, a polícia conduziu a operação na propriedade rural mencionada por Juliana. Vanessa foi encontrada escondida em um quarto pequeno, cercada por malas e documentos falsos. Sua prisão foi rápida e sem resistência, mas o olhar de desafio em seu rosto quando foi escoltada pela polícia demonstrava que ela ainda acreditava estar no controle. Na delegacia, Vanessa foi colocada frente a frente com Alex. Pela primeira vez, desde o início de tudo, os dois trocaram acusações. Isso é culpa sua. Você disse que nunca seríamos pegos, gritou Vanessa. Culpa minha. Foi você quem insistiu em eliminar Ricardo,
retrucou Alex, furioso, do lado de fora. Amanda ouvia tudo com o coração apertado. Cada palavra dita por Alex e Vanessa era como uma lâmina em sua alma, mas também era o que ela precisava ouvir. A confirmação de que seu pai havia sido silenciado era dolorosa, mas dava a ela a certeza de que estava no caminho certo. Mais tarde, Daniel foi chamado para depor sobre o que sabia do esquema e como havia descoberto as irregularidades. Enquanto estava na sala de depoimento, um policial aproximou-se de Amanda. Senhorita Silva, encontramos algo nos pertences de Vanessa. Acho que pode interessar a senhora. Ele entregou uma pequena caixa de madeira. Dentro dela, Amanda encontrou uma pulseira que pertencia à sua mãe e um bilhete escrito à mão por Ricardo. As palavras eram breves, mas cheias de significado. Amanda, nunca deixe que a verdade se perca. Você sempre será minha maior vitória. Amanda sentiu as lágrimas escorrerem enquanto segurava a pulseira com força. Seu pai não havia desistido dela, mesmo nos momentos mais sombrios. Agora, ela sabia que era sua missão honrar o legado dele, custasse o que custasse. A captura de Vanessa foi um marco, mas Daniel e Amanda sabiam que a luta estava longe de terminar. A confissão parcial dela e de Alex levantava novas questões, mas também fortalecia o caso contra ambos. A polícia começava a ligar os pontos, mas ainda faltavam peças para completar o quebra-cabeça, especialmente sobre a real motivação do desaparecimento de Ricardo e a extensão do esquema criminoso. Enquanto Vanessa permanecia sob custódia, os investigadores descobriram algo surpreendente. Havia movimentações recentes em uma conta bancária em nome de Alex, algo que ele nunca deveria ter acessado enquanto estava foragido. Era uma conta conectada a uma empresa fictícia usada para lavar dinheiro do esquema, mas, curiosamente, os saques estavam sendo feitos em pequenos valores, como se alguém quisesse evitar chamar atenção. Isso é estranho, comentou o investigador com Daniel. Alex está preso. Vanessa também. Então quem está acessando essa conta? Daniel estreitou os olhos. Juliana, ela pode estar tentando limpar o que sobrou antes que seja tarde demais. A polícia concordou com a teoria e decidiu usar a informação como armadilha. Eles monitoraram as transações e descobriram que uma nova retirada seria feita em um banco no centro de São Paulo no dia seguinte. O plano era simples: interceptar a pessoa responsável pelo saque e usá-la para chegar ao restante dos cúmplices. No dia marcado, a operação foi montada com precisão. Amanda insistiu em acompanhar Daniel, argumentando que ela tinha o direito de ver justiça sendo feita por seu pai. Ele hesitou, mas acabou cedendo. Reconhecendo a determinação dela, o banco era movimentado, com dezenas de clientes entrando e saindo. Os policiais estavam estrategicamente posicionados, enquanto Daniel e Amanda aguardavam em um café próximo, observando tudo de longe. Pouco antes do horário previsto, uma mulher de cabelo preso e óculos escuros entrou no banco. Amanda a reconheceu imediatamente. É ela, é a Juliana. Daniel notificou os policiais, que seguiram a mulher. Dentro do banco, Juliana sacou uma quantia em dinheiro e saiu calmamente, sem perceber que estava sendo observada. Quando chegou ao carro, foi surpreendida por 2 agentes que a abordaram. Senhora Juliana, pare onde está. Ela tentou correr, mas foi rapidamente imobilizada. Juliana começou a gritar, mas sua voz era abafada pelo som do trânsito ao redor. Os policiais a algemaram e a levaram para a delegacia, onde seria interrogada mais tarde. Na delegacia, Daniel e Amanda foram informados de que Juliana estava colaborando mais uma vez. Sob pressão, ela admitiu que estava tentando retirar o dinheiro para pagar um cúmplice que ainda não havia sido identificado. Quem é essa pessoa? Perguntou o investigador. Juliana hesitou, mas acabou confessando. Um dos antigos funcionários de Ricardo. Ele ajudou Alex a se livrar dos documentos originais e a apagar os registros financeiros que incriminavam Vanessa. O nome dele é Jonas. Daniel reconheceu o nome imediatamente. Jonas havia trabalhado na empresa por alguns anos antes de desaparecer, repentinamente após o desaparecimento de Ricardo. Ele sempre fora um funcionário discreto, mas agora parecia claro que sua descrição escondia algo muito maior. A polícia começou a monitorar Jonas. Rastreando suas atividades, eles descobriram que ele estava morando em uma cidade pequena no interior,
longe do tumulto de São Paulo, uma nova operação foi organizada para capturá-lo. E desta vez, Daniel insistiu em estar presente, mesmo que à distância. Quando chegaram à casa de Jonas, a tensão era palpável. O lugar era simples, com uma cerca baixa e um jardim mal cuidado. Os policiais cercaram a propriedade e bateram à porta. Jonas tentou fugir pelos fundos, mas foi rapidamente detido. Durante o interrogatório, Jonas revelou uma verdade chocante. Eu ajudei Alex e Vanessa porque eles me ameaçaram. Disseram que, se eu não cooperasse, o mesmo que aconteceu com Ricardo aconteceria comigo. Amanda sentiu um calafrio ao ouvir o nome de seu pai mais uma vez. O que aconteceu com meu pai, Jonas? Você estava lá? Perguntou ela com a voz trêmula. Jonas abaixou a cabeça, como se estivesse carregando o peso de anos de culpa. Eu não estava lá no momento, mas Alex me contou. Ricardo descobriu tudo e confrontou Vanessa. Ele ameaçou ir à polícia. Alex não viu outra saída. Ele ordenou que fosse feito algo para silenciá-lo. Daniel cerrou os punhos. E você ajudou a encobrir isso? Jonas assentiu lentamente. Fui forçado. Depois que Ricardo desapareceu, minha única opção foi fugir. As palavras de Jonas confirmavam o que Daniel e Amanda temiam. Ricardo havia sido assassinado. A confissão dele, combinada com as evidências já coletadas, fortalecia o caso contra Alex e Vanessa. Mas a batalha estava longe de terminar. Ainda havia detalhes a serem esclarecidos, e a busca pela verdade continuava. De volta à mansão, Amanda se sentou no escritório de Daniel, segurando a pulseira de sua mãe. Meu pai não desistiu, mesmo sabendo que corria perigo. Ele lutou até o fim para proteger o que acreditava. Daniel colocou a mão no ombro dela, sua voz firme e cheia de convicção. E agora? É nossa vez de garantir que a luta dele não tenha sido em vão. Os dias que seguiram a captura de Jonas foram marcados por uma mistura de alívio e tensão, com as confissões dele e de Juliana. O caso contra Alex e Vanessa parecia mais sólido do que nunca. No entanto, para Daniel e Amanda, a luta ainda não estava encerrada. A verdade completa sobre Ricardo Souza ainda não havia sido revelada. E ambos sabiam que o encerramento desse capítulo era essencial para seguir em frente. Na delegacia, Jonas continuava a fornecer detalhes sobre o que havia testemunhado nos bastidores do esquema criminoso. Sua cooperação resultou em novas evidências, incluindo um registro de reuniões clandestinas entre Alex, Vanessa e outros envolvidos. Mas foi uma frase de Jonas que trouxe um novo impacto à investigação. Ricardo deixou algo antes de confrontar Vanessa. Ele sabia que as provas seriam destruídas. Então escondeu documentos em um lugar onde ninguém pensaria em procurar. Daniel e Amanda estavam presentes durante o depoimento. Amanda se inclinou para a frente, o coração acelerado. Onde ele escondeu? Perguntou, a voz carregada de urgência. Jonas hesitou, mas finalmente respondeu. Na casa onde vocês moraram? Amanda, ele me contou que, se algo acontecesse com ele, aquele seria o único lugar seguro. Amanda sentiu as lágrimas brotarem nos olhos. A casa onde crescera e que fora vendida após a morte de sua mãe. Agora guardava um segredo que poderia trazer justiça ao nome de Ricardo. Daniel colocou a mão no ombro dela, transmitindo força. Vamos encontrar o que ele deixou, Amanda. Isso pode ser o último pedaço que faltamos para expor tudo. Naquela tarde, eles dirigiram até a antiga casa de Amanda. O lugar havia sido transformado por seus novos proprietários, mas ainda mantinha uma aura familiar para ela. Daniel usou suas conexões para entrar em contato com os atuais donos, que permitiram que eles investigassem o local. Enquanto caminhava pela sala de estar, Amanda sentiu uma enxurrada de memórias. Meu pai sempre dizia que as coisas importantes estavam nos lugares mais óbvios. Os dois começaram a procurar minuciosamente pela casa, verificando cada canto, gaveta e compartimento oculto. Finalmente, no porão, Amanda encontrou uma caixa de madeira escondida sob tábuas do assoalho. Seu coração disparou enquanto a abria, revelando uma série de pastas e um gravador antigo. Ele sabia que precisávamos disso, murmurou Amanda, segurando os documentos com cuidado, de volta à mansão. Daniel e Amanda começaram a revisar o conteúdo da caixa. Os documentos incluíam cópias das transações fraudulentas, correspondências internas de Alex e Vanessa, e até mesmo uma carta que Ricardo havia escrito para Daniel.
Daniel, se você está lendo isso, significa que falhei em protegê-lo pessoalmente. Espero que estas provas mostrem a verdade sobre o que aconteceu. Não confie em Vanessa. Ela foi mais longe do que qualquer um de nós poderia imaginar. O que estou fazendo agora não é apenas por mim, mas pelo futuro da empresa e da minha família. Confio que você saberá o que fazer. Ricardo. Daniel sentiu um nó na garganta ao ler a carta. Ricardo havia sacrificado tudo para proteger não apenas sua própria família, mas também o legado que os dois construíram juntos. Amanda, ao lado dele, segurava a pulseira de sua mãe com força. Meu pai acreditava em você, Daniel. Ele sabia que você lutaria pela verdade. Daniel respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. E eu não vou falhar com ele, Amanda. Não agora. No dia seguinte, Daniel entregou todos os documentos à polícia, com as novas evidências. O caso contra Alex e Vanessa ganhou força suficiente para levá-los a julgamento. Os investigadores também analisaram o gravador, que continha uma conversa entre Ricardo e Alex, na qual o contador admitia o desvio de dinheiro e a intenção de silenciá-lo. Durante o interrogatório final, Alex, confrontado com as provas, finalmente quebrou o silêncio. Sim, eu ordenei que Ricardo fosse eliminado. Ele sabia demais, e Vanessa estava apavorada com o que poderia acontecer. Mas eu não fiz isso sozinho. Ela esteve comigo o tempo todo. A confissão de Alex foi a peça que faltava. Vanessa, que até então se mantinha fria e desafiadora, desmoronou ao ser informada. Não foi minha culpa, foi Alex. Ele me manipulou, gritou ela, enquanto os policiais a escoltavam de volta à cela. Amanda, que observava a cena ao lado de Daniel, sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Meu pai finalmente tem justiça. E você garantiu isso, Amanda. Sem sua coragem, nada disso seria possível, disse Daniel com um olhar sincero, no final do dia, enquanto Amanda caminhava pelos corredores da mansão. Encontrou Daniel no escritório, olhando para a carta de Ricardo. Ela se aproximou lentamente. O que vai fazer agora? Perguntou ela, curiosa. Daniel olhou para ela com um sorriso leve. Honrar o legado do seu pai. Ele era mais do que meu sócio. Ele era um amigo. E você é uma prova viva da força que ele deixou para trás. Amanda sorriu, sentindo que, apesar de toda a dor, algo de bom havia surgido daquele caos. Agora, ela podia seguir em frente, sabendo que a verdade havia prevalecido. O dia do julgamento de Alex e Vanessa finalmente chegou, atraindo a atenção não apenas da mídia, mas também de curiosos e profissionais do meio corporativo. A sala do tribunal estava lotada, com jornalistas ansiosos para registrar cada detalhe. Amanda, sentada ao lado de Daniel, tentava controlar a mistura de nervosismo e determinação que pulsava em suas veias. Aquela era a culminação de tudo. As confissões, as provas, as lutas. Agora, a justiça finalmente teria sua chance de prevalecer. A promotoria iniciou os trabalhos com firmeza, apresentando as evidências encontradas nos documentos deixados por Ricardo Souza, as confissões de Juliana e Jonas e as mensagens que Alex e Vanessa trocaram ao longo dos anos. Cada detalhe pintava um retrato claro de ganância, traição e assassinato. A figura de Ricardo emergia como um herói trágico, um homem que arriscou tudo para defender a verdade e proteger sua família. Quando Alex foi chamado ao banco das testemunhas, o ambiente ficou ainda mais tenso. Ele entrou algemado, mas sua postura era desafiadora, como se acreditasse que ainda poderia manipular a narrativa, no entanto, sob o peso das evidências. Sua máscara começou a desmoronar. Sim, eu desviei milhões. Sim, ordenei que Ricardo fosse eliminado. Ele sabia demais. E Vanessa estava tão envolvida quanto eu, disse Alex, sua voz carregada de frieza. A declaração caiu como uma bomba no tribunal. Vanessa, sentada ao lado de seu advogado, perdeu a compostura e gritou. Isso é mentira. Você foi quem armou tudo. Eu só... O juiz bateu o martelo, interrompendo-a. A Ré terá sua oportunidade de falar no momento apropriado. Amanda apertou a mão de Daniel, sentindo o peso de cada palavra. A confirmação da culpa de Alex era um alívio. Mas ouvir como ele descrevia o destino de seu pai era devastador. Ricardo não havia desaparecido por acaso. Ele foi silenciado por fazer a coisa certa. Quando Vanessa subiu ao banco das testemunhas,
Ela tentou mudar a narrativa. Com lágrimas nos olhos, pintou a imagem de uma mulher coagida por Alex, que teria ameaçado sua vida e a forçado a participar do esquema. Eu não tinha escolha. Ele me manipulou desde o início. Eu só queria proteger minha família, disse ela, a voz trêmula. No entanto, a promotoria estava preparada. Mensagens entre Vanessa e Alex, lidas em voz alta no tribunal, contradiziam sua versão. As palavras dela eram claras. Vanessa havia participado ativamente do planejamento dos desvios e até mesmo do confronto com Ricardo. Ricardo precisa ser parado. Ele vai destruir tudo. Tome as providências necessárias, dizia uma das mensagens enviadas por Vanessa a Alex. Pouco antes do desaparecimento de Ricardo, Amanda sentiu um nó na garganta ao ouvir a mensagem. Era a confirmação de que Vanessa havia desempenhado um papel direto na morte de seu pai. Durante o intervalo para o almoço, Amanda e Daniel conversaram em um pequeno café próximo ao tribunal. Amanda olhava para a xícara de café em suas mãos, perdida em pensamentos. Ela está mentindo descaradamente. Como alguém pode ser tão cruel? Porque a verdade é uma ameaça para pessoas como Vanessa, respondeu Daniel. Mas a máscara dela está caindo. As evidências falam por si. De volta ao tribunal, foi a vez de Amanda subir ao banco das testemunhas. O nervosismo tomou conta dela por um momento. Mas ao olhar para Daniel, sentiu uma onda de força. Quando o promotor começou a fazer perguntas, Amanda respondeu com firmeza, descrevendo o impacto que o desaparecimento de seu pai teve em sua família e como as provas deixadas por ele haviam revelado a extensão do esquema. Ricardo Souza era um homem íntegro. Ele arriscou tudo para expor as pessoas que estavam destruindo a empresa e sua reputação. Meu pai lutou até o fim por aquilo em que acreditava, disse ela, com a voz cheia de emoção. As palavras de Amanda deixaram o tribunal em silêncio. Mesmo os jurados pareciam tocados pela sinceridade e pela dor que ela transmitia. Daniel, sentado na plateia, sentiu um misto de orgulho e tristeza. Amanda não apenas lutava por justiça para seu pai, ela também estava construindo seu próprio caminho de resiliência e força. Quando o julgamento chegou à fase final, os advogados de defesa tentaram minimizar os atos de seus clientes, mas a promotoria foi implacável. Os réus não agiram por necessidade ou pressão. Eles foram motivados por ganância, arrogância e desprezo pela vida humana. Ricardo Souza foi vítima de um sistema que eles criaram para enriquecer às custas de outros. E seu sacrifício não será em vão, declarou o promotor em seu discurso de encerramento. Finalmente, o juiz se dirigiu aos jurados, que saíram para deliberar. A espera parecia interminável. Amanda e Daniel permaneceram no tribunal, observando os rostos tensos ao redor. Quando os jurados retornaram, o silêncio tomou conta da sala. Por unanimidade, os réus Alex Ferreira e Vanessa Ribeiro foram considerados culpados de todas as acusações, incluindo fraude, conspiração e homicídio. Amanda deixou escapar um suspiro de alívio. Daniel apertou o ombro dela, oferecendo apoio enquanto a emoção tomava conta dela. Alex foi condenado à prisão perpétua. Enquanto Vanessa recebeu uma sentença de 30 anos de reclusão, ambos seriam lembrados como os responsáveis por um dos esquemas mais cruéis da história corporativa. Do lado de fora do tribunal, Amanda olhou para o céu, deixando as lágrimas escorrerem. Finalmente, justiça foi feita. Daniel assentiu, com um sorriso leve. Seu pai teria orgulho de você, Amanda. Você lutou por ele, pela verdade, e por mim mesma, completou ela, com um brilho de determinação nos olhos. Enquanto voltavam para casa, Amanda refletiu sobre tudo o que haviam passado. A dor e a perda ainda eram reais, mas a certeza de que a verdade havia prevalecido lhe dava forças para seguir em frente. Agora, ela estava pronta para construir um novo capítulo de sua vida, honrando o legado de Ricardo e vivendo com a mesma coragem que ele demonstrou até o fim. Com o julgamento finalmente encerrado, uma sensação de alívio tomou conta de Amanda e Daniel. A batalha havia sido longa e dolorosa, mas a justiça fora feita. Agora, era hora de recomeçar. Ambos sabiam que, apesar do veredito, as cicatrizes da luta permaneceriam. Para Amanda, o vazio deixado pela ausência de seu pai ainda doía, mas agora, ela tinha algo que não possuía antes: a verdade. Nos dias que se seguiram, Amanda voltou à sua rotina no paraíso gourmet.
Mas algo havia mudado. Seus colegas, que antes a viam apenas como uma jovem esforçada, agora a tratavam com respeito e admiração. Muitos tinham acompanhado o caso nos jornais e sabiam o quanto ela havia lutado para expor a verdade sobre Ricardo Souza. Amanda, você é uma inspiração, disse Carla, uma colega de trabalho, enquanto organizavam as mesas antes da abertura do restaurante. Não sei se é para tanto, respondeu Amanda, com um sorriso tímido. É sim, você enfrentou poderosos e venceu. Isso não é algo que qualquer um faz. Amanda sorriu novamente, mas sua mente estava em outro lugar. Apesar do reconhecimento e do alívio, ela sentia que ainda faltava algo. Durante todo o processo, sua vida tinha sido consumida pela busca por justiça. Agora que tudo havia terminado, ela precisava descobrir o que queria para si mesma. Enquanto isso, Daniel mergulhava em um novo capítulo de sua vida profissional. Com Vanessa e Alex fora de cena, ele começou a reestruturar sua empresa. Desta vez com base nos valores que Ricardo sempre defendeu. Em uma reunião com sua equipe, ele foi direto. Não apenas vamos reparar os danos financeiros, vamos reconstruir nossa reputação com integridade, transparência e respeito pelas pessoas que tornam tudo isso possível. Sua postura inspirou confiança, e a equipe estava motivada a seguir sua liderança. Mas, em momentos de silêncio, Daniel pensava em Amanda. Ela havia se tornado mais do que apenas a filha de seu antigo sócio. Ela era agora uma amiga, e alguém cuja força ele admirava profundamente. Certo dia, Daniel decidiu visitá-la no restaurante. Ele chegou durante o horário de pouco movimento e esperou que Amanda terminasse de atender uma mesa. Quando ela se aproximou, ele sorriu. Achei que poderia encontrar você aqui. Daniel, o que faz por aqui? Perguntou ela, surpresa, mas claramente feliz em vê-lo. Queria ver como você está. Você passou por muita coisa. Achei que poderíamos conversar. Amanda sugeriu que fossem para um parque próximo depois do turno dela. Lá, sentados em um banco à sombra de uma grande árvore, Daniel abriu o coração. Sabe, Amanda, eu aprendi muito nos últimos meses. Não apenas sobre o que aconteceu com Ricardo, mas sobre mim mesmo. Ela o olhou, curiosa. O que quer dizer? Percebi que, por anos, me concentrei tanto em meus negócios que esqueci do que realmente importa. Ricardo me mostrou isso. Mesmo depois de tudo, ele tinha coragem de lutar por algo maior. E agora eu quero fazer o mesmo. Amanda sorriu. Mas havia algo em sua expressão que indicava que ela também tinha algo a dizer. Eu entendo o que você quer dizer. Durante muito tempo, eu só pensava em sobreviver. Depois que perdi meus pais, meu único foco era sustentar minha família. Mas agora, com tudo isso, percebo que quero mais. Quero fazer algo significativo, algo que honre o legado do meu pai. Você tem algo em mente? Perguntou Daniel. Amanda hesitou por um momento, mas então disse: sempre quis estudar administração. Acho que, se eu pudesse, gostaria de trabalhar em algo que ajudasse pessoas como meu pai, que enfrentam desafios éticos e financeiros. Daniel ficou impressionado. Então por que não faz isso? Porque não sei por onde começar. Nunca tive tempo, nem recursos para estudar, admitiu ela, com um toque de melancolia na voz. Daniel sorriu e colocou a mão no ombro dela. E se eu te ajudasse? Amanda o olhou surpresa. Como assim? Você já me ajudou mais do que imagina, Amanda. Agora é minha vez. Quero oferecer a você uma oportunidade de estudar e trabalhar ao meu lado. Quero que você faça parte da reconstrução da empresa, honrando o legado do seu pai. Amanda ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras dele. Então, um sorriso genuíno se formou em seus lábios. Eu adoraria. Nos meses seguintes, Amanda começou a estudar à noite enquanto trabalhava ao lado de Daniel durante o dia. Juntos, eles não apenas reconstruíram a empresa, mas também criaram iniciativas para apoiar empreendedores em situações difíceis, como Ricardo havia enfrentado. Para Daniel, a jornada de reconstrução era também uma forma de redenção. Ele sabia que, se tivesse estado mais atento no passado, poderia ter protegido Ricardo. Para Amanda, era uma nova chance de criar algo significativo, honrando seu pai e encontrando sua própria força no processo, enquanto caminhavam por um evento organizado pela empresa. Meses depois,
Amanda parou por um momento e olhou para Daniel. Acho que meu pai ficaria orgulhoso de nós. Daniel sorriu. Ele ficaria muito orgulhoso de você, Amanda. Você é a prova de que o legado dele vive. Amanda assentiu, sentindo que, apesar de todas as perdas, havia encontrado um novo propósito. Agora, ela sabia que a coragem de seu pai vivia nela, e que a verdade sempre seria sua maior vitória. O tempo passou, e a empresa reconstruída por Daniel e Amanda começou a ganhar notoriedade. Não era apenas pela qualidade dos negócios, mas também pelo impacto social das iniciativas criadas, projetos que apoiavam pequenas empresas, incentivavam a ética nos negócios e ofereciam suporte legal a empreendedores em dificuldades, tornaram-se o novo foco da companhia. O nome de Ricardo Souza, antes associado ao silêncio e ao mistério de sua morte, agora era lembrado com respeito e admiração. Amanda havia se transformado, de uma jovem garçonete dedicada à sobrevivência, tornara-se uma estudante aplicada e uma peça fundamental na equipe de Daniel. Sua força e visão inovadora eram reconhecidas não apenas por ele, mas por todos na empresa. Ela se destacava, não por carregar o sobrenome de Ricardo, mas por suas próprias conquistas. Certo dia, enquanto Daniel organizava uma apresentação para um importante evento corporativo, Amanda entrou no escritório com um envelope nas mãos. Daniel, acabei de receber isto. É uma carta da Associação de Pequenos Empreendedores que ajudamos. Ele olhou para ela curioso. O que diz? Amanda abriu o envelope e leu em voz alta. Gostaríamos de agradecer profundamente pelo impacto positivo que sua empresa trouxe à nossa comunidade. Suas iniciativas não apenas salvaram negócios em crise, mas também inspiraram uma nova geração de empreendedores a acreditarem que a integridade nos negócios é possível. Em reconhecimento, gostaríamos de conceder à sua organização o Prêmio Ética nos Negócios deste ano. Daniel sorriu, orgulhoso. Isso é mais do que uma conquista. É uma prova de que estamos no caminho certo. Amanda concordou, mas sua mente voltou para o início de sua jornada. Nunca imaginei que chegaríamos aqui, Daniel. Quando tudo começou, parecia impossível. Nada é impossível quando você acredita no que está fazendo. E você acreditou desde o início, Amanda. Foi sua coragem que nos trouxe até aqui, respondeu ele. Com um tom sincero, naquela noite, Daniel organizou um jantar em homenagem à equipe que ajudou a transformar a empresa. O salão estava decorado com simplicidade, mas cada detalhe refletia o espírito de união e propósito que havia guiado a reconstrução. Durante seu discurso, ele fez uma pausa, olhando para Amanda entre os convidados. Hoje, celebramos mais do que o sucesso da nossa empresa. Celebramos a força de valores que nem sempre foram fáceis de manter. Quando começamos esta jornada, estávamos cercados de dúvidas, incertezas e um passado doloroso, mas encontramos a força para seguir em frente, porque acreditamos que a verdade e a integridade são inegociáveis. E ninguém aqui exemplifica isso melhor do que Amanda Souza. A sala se encheu de aplausos enquanto Amanda se levantava. Emocionada, ela sabia que aquele momento não era apenas uma homenagem ao que havia feito, mas também ao legado de seu pai. Quando pegou o microfone, sua voz estava firme, mas carregada de emoção. Meu pai sempre dizia que as coisas mais importantes na vida não são fáceis de conquistar. Ele acreditava na verdade, na ética e em fazer o que é certo, mesmo quando parecia impossível. Hoje, olhando para todos vocês, sinto que, de alguma forma, ele ainda está aqui, não apenas em mim, mas em cada pessoa que foi tocada pelo que construímos juntos. Obrigada por acreditarem nesse sonho comigo. Os aplausos foram ensurdecedores. Daniel sentiu que aquele momento era mais do que um reconhecimento. Era o encerramento de um ciclo. Ricardo não havia morrido em vão. Sua luta, sua coragem e sua visão agora viviam através de Amanda e de tudo o que haviam conquistado. Naquela noite, após o jantar, Amanda caminhou até o jardim da mansão de Daniel, sob o céu estrelado. Ela segurava a pulseira de sua mãe, um símbolo de tudo o que havia perdido e ganhado. Daniel se aproximou, em silêncio, parando ao lado dela. Ele estaria orgulhoso de você, Amanda, disse ele, quebrando o silêncio. E de você também?
Você foi mais do que um amigo para ele. Foi alguém que acreditou nos mesmos valores, mesmo quando era difícil. Daniel sorriu, olhando para as estrelas. Talvez, no final das contas, Ricardo tenha sido o mentor de todos nós. Ele nos mostrou que a verdade é mais forte do que qualquer mentira. Amanda assentiu, sentindo um misto de paz e gratidão. Ela sabia que sua jornada estava apenas começando, mas agora ela estava pronta para enfrentá-la, ao lado de Daniel. Ela encontrara não apenas um aliado, mas um amigo que compartilhava sua visão de um mundo mais justo. Nos meses seguintes, Amanda concluiu seus estudos e tornou-se oficialmente uma sócia da empresa. Sua influência ajudou a expandir ainda mais as iniciativas sociais, transformando o negócio em um modelo de responsabilidade e ética. Enquanto isso, Daniel continuava como um guia, alguém que nunca deixou de acreditar na força das pessoas que o cercavam. O legado de Ricardo Souza estava mais vivo do que nunca, não apenas na memória daqueles que o conheceram, mas nas ações de sua filha e de Daniel. E assim, sob a luz de novas possibilidades, a história deles não chegou ao fim, mas ao início de um capítulo marcado pela força, coragem e verdade.